Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur mais uma vez. E nesse pedacinho da aula nós vamos falar sobre os cabos de rede, né? Vamos falar aí do cabo de par trançado, vamos falar do cabo coaxial e vamos falar do cabo de fibra ótica, né? Que são os meios de propagação que a gente conhece como meios físicos. Ok? São aqueles meios palpáveis, né? Aqueles meios que a gente precisa montar as pontas, fazer as conexões adequadas, tá bom? Então vamos lá? Cabo coaxial, né? O cabo coaxial talvez seja o mais famoso deles, né? Ele é uma tecnologia até certo ponto antiga. Nós já tínhamos aí, antes mesmo do advento da internet, né? A distribuição de sinais de TV a cabo. Em algumas casas, em algumas residências, a gente já tinha a conexão entre a antena externa e a TV feita através de um cabo coaxial. Então é algo que foi sendo aprimorado ao longo dos tempos e que hoje trabalha com aquela tecnologia que eu falei para vocês, HFC, né, que é a tecnologia híbrida entre a fibra e o cabo coaxial, tá bom? Como é que é o cabo coaxial na verdade? O cabo coaxial é um elemento como esse que está ilustrado aqui na figura. Ele tem um revestimento externo maleável, mais rígido, né? Que permite que você faça pequenas curvas, que você movimente esse cabo com um pouco ângulo, ok? Ele não permite, por exemplo, mais do que 90 graus, né? Se isso acontecer, ele vai romper aqui internamente, então a gente precisa fazer curvas mais suaves. Logo abaixo do revestimento externo, a gente tem uma blindagem, geralmente é uma malha, parece um tecidinho, feito de fios de cobre. Tá? E essa malha ela está embrulhando aí, entre aspas, um isolador plástico. Ok? Dentro desse isolador plástico nós temos o condutor de cobre. Então o cobre não é um meio físico de propagação de dados, ele está aqui dentro. Ok? O restante é tudo proteção e também elementos que vão servir para fazer a conexão nesses conectores. Ok? Então os conectores eles se prendem, né, a essa casca do revestimento externo e fazem com que o condutor de cobre fique exposto para fazer a conexão entre os dispositivos, ok? O cabo de par trançado. Na verdade, o cabo de par trançado é um cabo que incorpora quatro pares de fios de cobre. Tá? São 4 pares coloridos de fios de cobre. Então a gente tem aqui o par azul, laranja, verde e marrom. Ok? Essa codificação, né, por cores, ela é fundamental para fazer a montagem das pontas. Ok? Então as duas pontas precisam estar dentro de uma determinada norma, que já já a gente vai falar. Tá? E esta norma nada mais é do que a sequência, do que a posição dos fios em suas respectivas cores. Ele tem, não é, um revestimento externo, uma capa, e eles são trançados, não é, para proteger esses cabinhos contra a interferência eletromagnética. Lembra que a gente falou lá no capítulo 1, né? A gente falou lá da interferência eletromagnética, tá? Então o cabo de par trançado, ele contempla 4 pares de fios de cobre. Além disso, né, alguns cabos possuem uma blindagem, né, uma proteção contra interferências. Isso é muito importante quando você tem ambientes que são mais agressivos ao cabeamento. E também quando você precisa utilizar esse tipo de cabeamento numa transferência de dados mais rápida e mais confiável. Tá? Então a gente tem também uma proteção metálica. Além disso, cada um desses pares trançados tem uma proteção metalizada, parece um papel, né? Um papel alumínio, que vai aí envolvendo toda essa trança dos cabos, tá ok? E por fim, as pontas, né? A gente tem aqui uma ponta montada e aqui a gente tem a porta de conexão. A ponta ela é chamada de plug, tá? E a porta de conexão ela é chamada de soquete. Então o plug deve encaixar aqui dentro do soquete. Tá legal? As classificações, né? O cabo de par trançado ele evoluiu ao longo do tempo.
Tá? Então ele começou lá com o CAT3, transmitindo 10 megabits por segundo. Tá? Ele é usado hoje ainda em linhas telefônicas, né? Já já vou mostrar para vocês a diferença. Ele é o tal do RJ11, tá? Aquele cabinho para telefone. A evolução dele foi o CAT5. Ele já trabalhava a 100 megabits por segundo, tá? Ou seja, um padrão superior ao CAT3. E depois nós tivemos aí o aprimoramento, que foi o CAT5E, transmitindo a 1000 megabits por segundo. Tá? Ele é um cabo que tem mais tranças, que tem aquele isolamento metálico, né? É um cabo de melhor qualidade para um padrão de transmissão e recepção de dados superior. Tá? A evolução do CAT5E é o CAT6, ok? Transmitindo aí a 1000 megabits por segundo, numa frequência de 250 MHz. Tá? Também ele é pouco suscetível a interferências eletromagnéticas. A evolução do 6 foi o CAT6A, com a mesma taxa de transferência de dados, porém com a possibilidade de trabalho de uma frequência dobrada, ou seja, 500 MHz. Tá? É uma boa escolha para empresas que precisam trabalhar com videoconferências, jogos e tudo mais. E hoje, né, o padrão mais evoluído que a gente tem é o CAT7, tá, que trabalha a 10 gigabits por segundo, ou seja, 10.000 megabits por segundo, e também numa frequência superior. O problema, né, desse cabo aqui é que ele hoje ainda é um pouquinho caro e ele não tem a mesma flexibilidade do 6A, ou seja, ele é mais rígido, né? Mais difícil de se fazer as curvas, a infraestrutura, né? O imóvel precisa estar mais adequado a ela. Tá? E como eu falei para vocês, né? O CAT3, que é o cabinho de telefone, tá? E o CAT5E, que é o nosso cabo de rede, né? O já famoso cabo de rede. Esse aqui é o que a gente chama de RJ11, e este outro aqui, que eu estou apontando aqui com o mouse, é o RJ45. Ok? Aqui dentro a gente tem 8 pinos. Vamos lá. Esquemas de ligação, né? Como eu falei para vocês, os fios eles são aos pares e as posições que eles ocupam nas pontas, nos terminais, devem seguir aí um determinado padrão. Na verdade, um padrão não, dois padrões, tá? Que é o 568A e o 568B. Ah, professor, mas eu não posso montar na sequência que eu quiser, basta que eu faça as duas pontas iguais? Não. Lembra que eu falei para vocês a respeito da interferência eletromagnética, né, do ruído elétrico? Então, a engenharia que desenvolveu esses cabos encontrou, em resultados práticos, essas duas sequências como sendo as mais eficientes. Ou seja, montar nessas sequências, montar dentro destes padrões, nos permite uma taxa de transferência de dados mais alta com a menor perda de informação. Tá? Então a gente tem o padrão 568A e a gente tem o padrão 568B. Cabos diretos, né, mantêm o mesmo padrão nas duas pontas. Então se você está montando um cabo direto e começou com o padrão A, ele vai terminar com o padrão A. Se você tem um cabo direto que começou com o padrão B, ele vai terminar num padrão B. Cabos diretos são utilizados entre os dispositivos intermediários e os hosts, ok? São chamados de cabos diretos. Existe um tipo de cabo que é chamado cabo cruzado ou cabo crossover, que pode ser usado na conexão entre dois dispositivos intermediários, ok? Então você deve consultar a especificação do dispositivo intermediário para ver se há necessidade de se utilizar um cabo cruzado. Ok? Quando a gente diz que o cabo ele é cruzado, ele tem uma ponta com o padrão A e outra ponta com o padrão B. Tá? Um outro detalhe importante, cabos cruzados são usados para ligar dois hosts diretamente. Tá? A gente usa pouco isso, mas é possível. Tá bom? Então, quando você quer ligar um host a um dispositivo de rede, você usa o direto.
Quando você quer ligar dois hosts ou quer ligar dois dispositivos intermediários, aí você usa o cabo cruzado. Mas importante é que você deve sempre verificar no manual dos equipamentos qual é a real necessidade do cabo. Alguns dispositivos hoje são tão inteligentes que leem, entre aspas, a ponta do cabo que você está conectando na porta, e aí ele mesmo faz o ajuste, se é cruzado ou se é direto. Ok? Então aqui a gente tem os dois padrões. Observe que as diferenças são unicamente nas posições do casalzinho de fios verde e laranja. Ok? O azul, olha, pino 4 e 5 é a mesma posição. O marrom, pino 7 e 8 também a mesma posição. Porém, o verde e o laranja estão em posições contrárias. Aqui no NetAcad você tem dois exercícios práticos, né, para fazer aí a pinagem dos cabos. Ok? Então vou fazer o 568A aqui, para vocês poderem olhar, né, e lembrar, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom e marrom. Quando eu falo branco, azul, branco, marrom, eu estou querendo falar o fiozinho que vem junto com o marrom. Ok? Na hora que você mandar verificar, a conexão está correta. É bom para você treinar, para você visualmente saber se o padrão é A ou é B. Na sequência, você tem um exercício de criação de cabos, que a gente não vai fazer, né? Era algo que deveria ser feito presencialmente, a gente não vai fazer, mas que hoje, né, quando você vai trabalhar com esse tipo de situação, o mercado já te fornece o cabo montado. Tá? Isso facilita bastante, você não precisa inclusive ter o ferramental. O Packet Tracer é o objetivo de uma conversa futura, né? A gente já vai falar do Packet Tracer, não hoje. E por fim, a gente vai falar dos cabos de fibra ótica. Pessoal, cabos de fibra ótica são cabos que transferem dados de um ponto a outro através da luz. Então você tem a entrada de luz numa ponta e você tem a saída de luz em outra ponta. Ele tem várias fases, né, várias etapas de construção, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Esse pedacinho aqui, externo, ele é a capa, né? Ok? Ele é geralmente de PVC, não é tão flexível, tá? Mas dependendo do uso do cabo, esse revestimento aqui pode ser ligeiramente diferente. Logo abaixo do cabo, a gente tem um material de reforço, tá? Geralmente ele é feito de Kevlar, aquele material que se usa para fazer colete à prova de bala, né? Ele é muito resistente e é óbvio que você vai entender por quê, né? Aqui dentro você tem um fiozinho de vidro, né? Então qualquer vibração, qualquer puxão poderia fazer com que ela se rompesse. E na verdade isso não é o adequado. Então a gente precisa ter um material de reforço logo abaixo da camada de capa. Embaixo do material de reforço a gente tem o buffer, que é um outro sistema de proteção, agora sim já para o núcleo, tá? Já está começando a se aproximar do núcleo, então ele já começa a proteger efetivamente o núcleo. Ainda temos uma camada de revestimento interno. Essa camada de revestimento interno evita que a luz escape pelo fiozinho de vidro. Tá? Ele fica preso nesta região aqui. Então, geralmente, ele é feito na face interna de um material refletor para manter a luz aqui dentro. E a fibra, efetivamente, né, é esse fiozinho condutor na parte interna, no meio dessa fibra ótica. Nós temos dois tipos de fibra. Tá? A fibra monomodo e a fibra multimodo. Okay? As duas servem para as grandes distâncias, né? Mas têm funcionamentos ligeiramente diferentes. A fibra monomodo, tá? Ela é constituída desta forma, tem um núcleozinho de vidro e um revestimento interno de vidro também, tá bom? E tem um revestimento polimérico aqui em cima para proteção do núcleo, que é aquele revestimento que eu falei para vocês, refletor, né? No caso da monomodo, ela por construção, ela tem pouca dispersão, tá? Então a luz fica bem concentrada aqui nessa região central. Geralmente
a monomodo usa laser como elemento de transmissão. Tá? Ela pode ocupar grandes distâncias, né? E o núcleo é muito fininho. Okay? Importante, os cabos contêm vários núcleos de fibra. Tá? Não é um cabo desta grossura para uma única fibra. Então você tem várias fibras ali dentro para aproveitar toda essa construção. E por fim, a fibra multimodo, que já é uma fibra onde o raio de luz encontra vários caminhos diferentes e não só um núcleo. Tá? Esse núcleo ele é um pouquinho maior, o que significa um custo menor para esse tipo de fibra. Ela é mais baratinha, embora as duas sejam caras, mas ela é um pouquinho mais baratinha. Ela permite maior dispersão, então o seu revestimento interno aqui precisa ser melhor refletor para manter os raios aí dentro dessa fibra. E ao invés do laser, ela utiliza uma fonte de LED, tá? O que faz com que você tenha um custo menor envolvido. Também pode ser utilizado para longas distâncias, mas não tão longas quanto a fibra monomodo, porque você tem sim perda conforme a distância. Né? Quanto maior a distância, maior a possibilidade de haver perdas neste processo. Ok? Então este era o bate-papo que eu queria ter com vocês sobre os tipos de cabeamento. Consulte o material do NetAcad. Qualquer dificuldade, entre em contato. Um forte abraço. Até mais.